Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom, é isso aí mesmo, tem que estar bem, né? Então, hoje nós vamos falar sobre literatura, mais especificamente, né, da literatura do modernismo nosso, né, que foi uma ruptura com os poemas, a arte tradicional, tá bom? No MASP, em São Paulo, em fevereiro de 1922, há mais ou menos há 130, 103 anos atrás, né? 1922. Então, houve a Semana da Arte Moderna. E nessa Semana da Arte Moderna, destaca-se, então, a literatura, né? Oswald de Andrade, Mário de Andrade, na pintura, Anita Malfatti, né? Tarsila do Amaral, Di Cavalcante, na música Vila Lobos, né? E o Brechelet, né? O Victor Brechelet na escultura, tá certo? Mas só que a Semana da Arte Moderna, ela teve, começou bem antes, na verdade, do pré-modernismo, quando Oswald de Andrade ele trouxe da Europa, da Itália especificamente, as influências de Marinetti, que então que queria romper com o tipo tradicional das antigas escolas literárias. O Marinetti ele pensava num tipo de literatura mais livre. Então, daí por isso que se cria hoje que nós temos a poesia moderna e não só na poesia, mas em outras artes também, tá certo? Então, aí, em 1922, Graça Aranha, ele era da Academia Brasileira de Letras. Ele já era importante ali na literatura e ele, então, promoveu no MASP a Semana da Arte Moderna, tá certo? Então, isso foi uma evolução muito grande, né? Do futurismo, da valorização do nacionalismo também. Mas vamos ver em detalhe? Você olha aqui no nosso vídeo, tá bom? Vamos acompanhar? Beleza, então. Olha, pessoal, a partir da Semana da Arte Moderna, renovar esteticamente passou a ser a principal preocupação dos artistas ao elaborarem suas obras. Assim, no campo da literatura, veremos surgirem as figuras revolucionárias de Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Na pintura, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e Edi Cavalcante. Na música, Vila Lobos. E na escultura, Victor Brechelet. Cumpre, no entanto, observar que, antes dessa data, já havia tentativas de inovação no plano formal, porém, sem tanta força e virulência. De fato, o modernismo representou uma ruptura racial com relação aos movimentos anteriores. Então, tá. Além disso, o tema da nacionalidade voltou a ocupar o primeiro plano na expressão artística. A transplantação e a importação cultural deveriam urgentemente ser revistas. Para tanto, o evento de 22 seria decisivo. Antecedentes da Semana da Arte Moderna. A Semana de 22 foi o marco inicial de profundas mudanças em nosso meio literário. Antes dela, porém, alguns fatos contribuíram para a eclosão do referido evento. Vejamos, em 1912, Oswald de Andrade volta da Europa trazendo as diretrizes do Manifesto Futurista, né, de Marinetti. O futurismo, nascido na Itália e lançado em Paris em 1909, exigia liberdade total para a literatura a fim de poder acompanhar a era científica e tecnológica. Em 1917, Mário de Andrade publica Há uma gota de sangue em cada poema. Menotti Del Pitta
publica Juca Mulato. Emanuel Bandeira, As Cinzas das Horas. Obras que procuraram inovar de um modo ou de outro, mas o fato decisivo deste ano foi a segunda exposição de pintura de Anita Malfatti, em 1896 a 1964, em São Paulo. Monteiro Lobato reagiu violentamente contra os quadros de inspiração cubista e publicou um artigo azedo e virulento, chamado, Paranoia ou Mistificação. 1918, Andrade Muricy Andrade publica Alguns Poetas Novos, obra que retrata o momento de transição, o simbolismo moribundo e o modernismo nascente. Em 1919, renovação na escultura, através de Victor Brecheret, que regressa de Roma, de Cavalcante, Hélio Sillinger, Sérgio Millet e outros apoiam. 1921, discurso antiacademicista de Oswald de Andrade, uma festa de Menotti Del Pitta. O meu poeta futurista, também de Oswald de Andrade, provocou escândalos e reações na plateia conservadora. A semana. No dia 29 de janeiro de 1922, o Estado de São Paulo notificava o seguinte: por iniciativa do festejado escritor Sr. Graça Aranha, da Academia Brasileira de Letras, haverá em São Paulo uma Semana da Arte Moderna, em que tomarão parte os artistas que, em nosso meio, representam as mais modernas correntes artísticas. E assim, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, realizou-se a histórica Semana da Arte Moderna, com recitais, conferências, músicas e exposições. Na história da literatura do Brasil, a Semana da Arte Moderna ficará como que uma linha marcatória entre o passado e o presente, entre o importado e o artificial, entre o nacional e o autêntico. O centenário da independência política parece ter despertado a independência literária. É claro que foi um começo violento e dramático. Aos poucos, nos movimentos subsequentes, haveria novas conquistas de valores, agora tão somente levantados. Muitos eram os participantes do evento de 22. Entre eles destacavam-se Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Ronaldo de Carvalho e Graça Aranha. Vamos falar um pouquinho sobre Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, 1886 a 1968, foi um dos mais importantes escritores da primeira fase do modernismo. Em um dos seus pontos mais altos da poesia lírica nacional, é considerado um clássico da literatura brasileira do século XX. A poesia Vou-me embora para Passárgada é um dos mais famosos poemas. Foi também professor de literatura, crítico literário e crítico de arte. Foi eleito para a cadeira número 24 da Academia Brasileira de Letras. Em infância e juventude. Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho, conhecido como Manuel Bandeira, nasceu na cidade do Recife, Pernambuco, no dia 19 de abril de 1886. Era filho do engenheiro Manuel Carneiro de Souza Bandeira e de Francelina Ribeiro, abastada família de proprietários rurais, advogados e políticos. Seu avô materno, Antônio José da Costa Ribeiro, foi posteriormente citado no poema Evocação do Recife. A casa onde morava, localizada na Rua da União, no centro do Recife, é citada como a casa do meu avô.
Então, Manuel Bandeira iniciou seus estudos no Recife, em 1896. Com 10 anos, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, concluindo o curso secundário no Colégio Pedro II. Em 1903, ingressou no curso da Escola Politécnica de São Paulo, mas interrompeu os estudos para tratar de uma tuberculose. 10 anos depois, ainda doente, foi para a Suíça em busca da cura, onde permaneceu durante um ano. Em 1913 a 1914, eliminando definitivamente a doença. Nesse período, conviveu com o poeta francês internado na mesma clínica, Paul Edouard, sem a menor esperança de sobreviver, conforme confessou posteriormente no poema Pneumotórax, do livro Libertinagem. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público, com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas, todas as palavras, sobretudo, os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo, as sintaxes de exceção, todos os ritmos, sobretudo, os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo o lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cossenos, secretário do amante exemplar, com 100 modelos de cartas, e as diferentes maneiras de agradar as mulheres. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Veja bem que é uma mudança bem completa no modo de pensar, né? Bem diferente essa crítica aí dele. Vamos ver o que nós entendemos, então? No poema ali. O lirismo difícil e pungente de dois bêbados, no verso 18. A palavra destacada tem a variante bêbado, absolutamente correta. Marque a única opção cujas variantes são consideradas erradas pelas normas linguísticas. Azaleia ou azália, que é ter flor. Zangão ou zangão, que é macho de abelha. B. Neurose ou nevrose. Neuropata ou nevropata. C. Percentagem ou porcentagem. Camalhão ou cameleão. 14 ou 14. Quotidiano ou cotidiano. Né? Cota ou quota. Quociente ou quociente. E. Beneficente ou beneficente. Vultosa ou vultuosa. Então, a palavra que é absolutamente correta, então. Então, as variantes, as duas que são erradas ali, é a letra E. Beneficiente, né? Vultosa ou vultuosa. 2. O poeta, ao dizer que estava farto do lirismo comedido, no verso 1, e bem comportado, verso 2, refere-se principalmente ao movimento literário romântico, naturalista, parnasiano ou simbolista. Então, está anotado ali que
O romântico é a valorização da emoção e do sentimento, da subjetividade e do individualismo. O naturalista é a representação objetiva, científica da realidade, com foco em temas como miserável, violência. O parnasianismo, caracterizado pela busca pela perfeição estética e pela valorização da forma sobre o conteúdo. E o simbolista, é busca por subjetividade, mistério e transcendência na arte. Se refere ao letra B, o naturalista, representação objetiva e científica da realidade com foco em temas como miséria e violência. 3. Com a ironia, o lirismo que para e vai averiguar no dicionário. No verso 4, o poeta demonstra a preocupação do modernismo em a desprezar o uso do dicionário, ironizar o purismo linguístico exagerado, preferir formas à ideia ou preferir ideia à forma. Então, resposta é a letra B. Ironizar o purismo linguístico exagerado. 4. A sequência de 3 proparoxítonos rimados, né, que são político, raquítico e sifilítico, no verso 10, dígito 2, é convencional, simplesmente para efeitos sonoros, intencional, parodiando o excessivo emprego de rimas na metrificação antiga. Então é a letra B, né? É intencional, parodiando o excessivo emprego de rimas na metrificação antiga. 5. Assinale com X a alternativa correta. Manuel Bandeira contesta a poesia enquadrada em padrões, estereótipos que não são o verdadeiro. Verso que demonstra isso no texto é: será contabilidade tabela de cossenos, secretário do amante exemplar, com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres. Será que está certa a afirmação ou está errado? Letra A, a resposta, né? Está correta. 6. Observando o texto, vemos que ele pode ser dividido em 3 partes que são. A primeira parte, o autor opina sobre o lirismo antigo. Será que é de 2 a 15? Será que de 3 a 14? Ou do verso 1 ao 15? Qual seria? Resposta letra C, né? Dos versos 1 ao 15. 7. Segunda parte do texto. O autor discorre sobre o lirismo moderno. Será que da segunda parte, de 15 a 19, na segunda parte, de 16 a 19, ou segunda parte, de 16 a 20? Então, é a segunda opção, né? Segunda parte, de 16 a 20. 8. Na terceira parte, o autor conceitua o verdadeiro lirismo. Será que é letra A no verso 20? B, verso 15? C, de 16 a 19? Resposta, então, é a letra A, né? No verso 20. 9. Puristas, de acordo com o texto, é a formalidade, norma de etiqueta. B. Aqueles que levam ao exagero a pureza da linguagem. C. Modo poético e apaixonado de sentir e viver. D. Prudente, moderado. Então é a letra B, né? Aqueles que levam ao exagero a pureza da linguagem. 10. Protocolo, de acordo com o texto, é a formalidade, norma e etiqueta. D. Etiqueta. B. Aqueles que levam ao exagero a pureza da linguagem. C. Modo poético e apaixonado de sentir e viver. Ou é a letra D. Prudente, moderado. Resposta letra A. Formalidade, a norma de etiqueta.
11. Comedido de acordo com o texto é formalidade, nome de etiqueta, aqueles que levam ao exagero a pureza da linguagem, ou prudente, moderado. Então a resposta é a letra D, prudente, moderado. 12. Lirismo, de acordo com o texto, é formalidade, nome de etiqueta. B, aqueles que levam ao exagero a pureza da linguagem. C, modo poético e apaixonado de sentir e viver. D, prudente, moderado. A resposta é a letra C, modo poético e apaixonado de sentir e viver. Pessoal, por hoje é só. Obrigado por ter assistido e até a próxima. Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar este canal diretamente através de nosso Patreon. Siga Português com o Professor Elias na página do Facebook, através do link afixado no canal.